Tudo tem um começo. Vamos examinar o começo da ciência. Praticamente todos os cursos de epistemologia destacam como início da ciência moderna os feitos realizados por Galileu Galilei. Não à toa, em 2009 foi comemorado o Ano da Astronomia. Em minha opinião, deveria ser o Ano da Ciência, relembrando os 400 anos desde que Galileu apontou sua luneta para o céu. Parece um feito simples, mas sem dúvida foi um marco na história, porque até então imperava o respeito às autoridades e o conhecimento que descrevia a realidade tal qual ela se apresentava para os nossos olhos. Aristóteles era o tutor, o mestre, seus postulados eram definitivos. Ninguém ousava duvidar. Já Galileu... Segundo Aristóteles, a velocidade da queda dos corpos era proporcional às suas massas. Durante anos e anos, milênios, sempre se acreditou nisso. Galileu fez vários experimentos com planos inclinados, mostrando que isso não era verdadeiro. Provavelmente, a experiência da Torre de Pisa é uma lenda, mas não deixa de ser interessante pelo seu valor plástico. E isso é bem verdade. Mesmo com a resistência do ar, para copos bem compactos, eles caem juntinho. Muitos negaram aquilo que seus olhos viam. Não é possível, só pode ter sido fraude. Mas não era. Também, segundo Aristóteles, a Lua era uma esfera perfeita. Galileu observou a Lua com os seus óculos, entre aspas, e viu planícies, montanhas, tão altas quanto as montanhas da Terra. Novamente, muitos negaram. Mas então, Galileu desafiou a Igreja. E dessa vez, o final não foi bom para ele. Ainda com seus óculos, Galileu observou as fases de Vênus, as luas de Júpiter, e isso veio de encontro, ferozmente, ao geocentrismo. A ponto de o astrônomo Francesco Cisi apresentar um contra-argumento inusitado. Abre aspas. As luas são invisíveis a olho nu e, portanto, não podem ter influências sobre a Terra e, portanto, são inúteis e não existem. Fecha aspas. O filósofo Júlio Libre chegou a se recusar a olhar pelo telescópio, por uma questão de princípio, claro. Finalmente, devido a isso, talvez muito mais, Galileu foi condenado pela Igreja em abril de 1633, em um dos episódios mais sombrios para a ciência. Entretanto, assumiu a verdadeira autoridade, as evidências. E em 2000, tardiamente, diga-se de passagem, o Papa João Paulo II emitiu um pedido formal de desculpa por todos os erros cometidos. Então, o pensamento escolástico, inspirado em Aristóteles, dominou toda a Idade Média e tinha suas bases na observação e no dado sensível imediato. Galileu é reverenciado pela história da ciência não porque desenvolveu uma teoria ou enunciou uma lei científica. Também não foi o primeiro a realizar experiências ou observar a natureza, e nem provar o poder da invenção. O valor dos feitos de Galileu foi desmoronar os pilares da filosofia escolástica do intuitivo, e o fez mudando a conotação que deu às experiências. São elas: 1. Utilizar a verificação, principalmente por meio de experiências, para determinar a verdade dos postulados. 2. Estender os sentidos humanos, construir equipamentos que aumentem a capacidade humana de observação. Havia segredos por revelar a natureza. E 3. Levantar hipóteses de como as coisas funcionam, a partir de dados experimentais.
Não bastava mais observar os fatos, e sim de construir um fenômeno, ou seja, estruturar uma pergunta que receberá uma resposta, que para ele tinha que ser matemática. Estaríamos cometendo um erro caso esquecêssemos que outros filósofos e cientistas também ajudaram a estabelecer uma nova corrente de pensamento. Outros contribuíram muito para criar essa atmosfera de renovação científica. Entre eles, podemos citar Francis Bacon, que também é um dos considerados fundador da ciência moderna. Mostrou a importância de um método de experimentação que reduzisse os equívocos tanto do intelecto quanto da pura experiência, aliando o melhor de ambos para a aquisição dos conhecimentos científicos. Defendeu o método indutivo nas ciências. Os cientistas induzem livremente a partir da observação. O único teste para eles é: funciona ou não funciona? E René Descartes, uma das figuras chaves da revolução científica, defendeu que a essência dos seres humanos está na capacidade de raciocinar, a autoridade da razão. Vamos à linha do tempo. Em 1561, nasce Francis Bacon. Em 64, Galileu Galilei. E em 1596, nasce Descartes. Em 1609, Galileu inicia suas primeiras observações. Em 1610, Galileu publica em 30 de janeiro Sideros Nuncius, comunicando as novidades descobertas no céu. Em 1620, a publicação de Novum Organum de Bacon, com as suas principais teorias sobre ciência. Em 1621, Bacon é acusado de corrupção. Em 1624, Bacon publica Nova Atlantis. Em 1626, a morte de Bacon. Em 1628, Descartes escreve Regras para a Direção do Espírito. E em 1629, Descartes começa a redigir o Tratado do Mundo, uma obra de física na qual aborda a sua tese sobre o heliocentrismo. Porém, em 1633, com a condenação de Galileu, abandona seus planos de publicá-lo. Em 1633, como dissemos, há a condenação de Galileu. Em 1637, publica-se o Discurso do Método de René Descartes. Em 1642, morre Galileu. Em 1650, morre René Descartes. Mas a revolução não estava completa. Faltava o seu último ato, Isaac Newton. Isaac Newton, que nasceu quase exatamente um ano após a morte de Galileu, não se limitou a fazer perguntas. Ele deu respostas. Ele observou fatos e os comprimiu em leis que fossem as mais gerais possíveis, dando conta do movimento das coisas. Galileu experimentou, observou, descreveu, mas não chegou a criar leis, isto é, aquelas que valem sempre, em qualquer lugar, em qualquer tempo, sem exceção. Galileu antes constatara algumas coisas sobre o movimento, sem perguntar os porquês. Newton perguntou. Por trás de fenômenos aparentemente banais, construiu a base de teorias revolucionárias. Com as teorias de Newton, foi possível prever órbitas de planeta, o momento exato da passagem de cometas, as oscilações das marés, possibilitou as viagens espaciais e, até hoje, as bases da engenharia são fundamentadas nas teorias de Newton. Ou seja, funcionou. Newton constatou que vários tipos de forças eram responsáveis por tudo o que se refere ao movimento. A explicação de Newton era mais completa. Mostrou como tudo se encaixava perfeitamente. A partir da observação de fatos particulares, Newton inferiu um conjunto de leis gerais e, a partir delas, foi capaz de prever outros fatos particulares
que a experiência confirmou em seguida. Foi a vitória final da ciência como um método realmente eficaz para a busca da verdade.